142. Regressor Instruction. Capítulo 733. Eventos incomuns. 1. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Se você for agora, vai ser um verdadeiro lixo. Você será o vilão. Como você pode me deixar sozinho? Tive que mostrar minha expressão mais assustada, como se não fosse seguro perto de mim. Olhei para Tronus de um jeito que dizia que ele era o único em quem eu podia confiar. Foi só por um curto período, mas também senti que estava tremendo. Estava certo dizer que eu não podia me mexer agora. Senti como se tivesse perdido força por todo o corpo. Ele devia estar pensando no que fazer. O quê? Você não está pensando em nada, está? Certo? Não, ele precisava ser lógico sobre isso. O clima estava estranho ultimamente. Embora houvesse pombos amigáveis, havia muitos pedaços de merda que queriam me devorar vivo. Será que ele achava que o bom senso prevaleceria lá fora naquele momento? Se sim, por que querubins ainda não tinham entrado nessa luta? Eu tinha certeza de que eles estavam me procurando. Enquanto eu tentava quebrá-los, eles achavam que uma boa oportunidade tinha surgido para se livrar de mim. Honestamente, era uma ideia provável matar um pedaço de merda irritante no meio da confusão. Era sem lei, droga. O bom senso não funcionou. Mesmo que não fossem querubins, ainda era perigoso. Muitos pombos idosos não gostavam de mim. Assim que Tronus acabasse, se eles viessem até mim, a preciosa vida de Leikilon voaria para um outro lado do céu. Tenho medo. Não é seguro aqui. É mais seguro do seu lado, droga. De que segurança você está falando quando está me deixando sozinho? Por favor, não vá. Este é um lugar seguro. Já contei para os outros. Talvez eles te protejam. Eles não me deixam em paz, Tronus. Isso não é verdade. Fui ameaçado pela minha vida várias vezes. Na verdade, eu nunca tinha sido ameaçado. Eu queria que tivessem, mas ninguém era tão louco assim. De jeito nenhum. Eu só não poderia te contar. Você não sabe melhor que ninguém que não gosta do que planejei aqui? Você não tem nada a dizer, né? Droga, você também não ficou do meu lado. Não vá. Segurei a manga de Tronus novamente. Embora tenha ficado confuso por um tempo, mordi os lábios como se já tivesse decidido. Depois de virar a cabeça uma vez, ele entrou cuidadosamente para dentro. Droga, isso é bom. Por enquanto, senti que consegui mantê-lo preso. Era visível que ele sentou lentamente no chão e se acomodou de lado com um gesto um pouco desajeitado. Embora se sentisse um pouco desconfortável, ele dobrou as asas e fechou a boca silenciosamente, embora parecesse um pouco inquieto. Provavelmente ele estava nervoso sobre se poderia agir assim numa hora em que havia uma briga acontecendo não muito longe de nós. O grande anjo que me protegia não estava livre de responsabilidade. Quer que eu tente. Foi um capricho. Quer que eu tente. O que aconteceria se o anjo deixasse seus fardos de lado? Não seria prejudicial tentar descobrir o que aconteceria. Não é ruim. Suas capacidades de combate eram impecáveis. Ele foi até o suficiente para sobrecarregar Kim Sung. Ele mostrou uma performance constante contra a Duon Yun Sung, e sua personalidade valia a pena ser usada. Se eu pensasse por que o herói mascarado no primeiro episódio o manteve ao seu lado, eu conseguiria encontrar a resposta rapidamente. Você não sabe o que vai acontecer. Se aquele anjo estivesse do meu lado, a batalha não seria muito melhor para nós? A questão era, ele poderia apontar sua espada para querubins ou serafins? Será que ele poderia antagonizar os outros pombos? Bem a tempo, ouvi um som de crepitação. Fui ouvido de uma certa distância, mas foi suficiente para surpreender Leikilon, que estava fraco e impotente. Vai ficar tudo bem. Você não precisa ter medo. Mas, espere aqui. Vou checar o perímetro. Não, não vá. Não tem ninguém por perto, seu filho da mãe. Acho que alguém está fugindo, mas não é suficiente para você se importar. Para ser exato, você não deveria se importar. Eu precisava criar o clima. Seria estranho se o silêncio durasse demais. Os tremores por todo o meu corpo começaram a diminuir. Isso não era prova de que a luz assustada que Leon estava se tornando mais estável. Tronus também parecia achar que era algo bom. Esse tipo de timing seria bom. Achei que era perfeito. Às vezes. Há coisas que me vêm à mente de vez em quando. O quê? Está borrado, mas de vez em quando tenho esses pensamentos. Coisas que vêm à minha mente sempre que ouço esse som.
Não sei porquê, mas começo a lembrar de cenas desconhecidas em que eu estava no meio daqueles gritos e explosões. Eu estava sorrindo com uma máscara ensanguentada enquanto os humanos gritavam: "Salve-me, eu quero viver, quero outra chance." Mas também se rompiam e se dispersavam em pedaços. Definitivamente fui eu quem os fez fazer isso. Fui eu quem ria no centro das ruínas. Não sei por que ou por que diabos vi isso, mas tenho certeza de que estou no meio disso. Definitivamente fui eu. Era um segredo que eu não podia revelar para ninguém. Eu podia ver o rosto de Tronus tremendo. É. Lembro da primeira vez que vi Tronus. Tenho fechado os olhos até agora, e tentei muito não lembrar, mas acho que você me conhece. Esse não é quem você é. Você pode esquecer. É uma memória que você pode esquecer, e isso já não é mais da sua conta. O que aconteceu naquela época e o que está acontecendo agora é diferente. Como esperado, é. Ele parecia relutante em dizer algo. Claro que eu entenderia. Se eu estivesse no lugar dele, como poderia dizer uma coisa dessas? Ah, é você. Na verdade, na primeira rodada, era você o tempo todo, sabe? Os vilões te lavaram o cérebro, e foi incrível. Sabe, você desmontou tudo e matou pessoas. Eu te disse que você era uma pessoa ruim. Você acha que é só isso? Você também me matou. É porque você estava doutrinado e fora de si na época. Queria perguntar que psicopatas poderiam dizer isso. Quem poderia curar o coração do ferido Lynch Keong depois disso? Achei que era por isso que ele estava sendo cuidadoso com as palavras. Acho que sei um pouco sobre o que é o julgamento do pecado e quais pecados eu tive. Tentei negar, mas é. Não foi você. Não era quem você era. Isso não é tudo. Entre as imagens na minha cabeça estava Tronus. É uma lembrança mais confortável. Isso é. Estávamos olhando o céu noturno juntos. É. É. Não sei exatamente onde fica, mas. Você lembra disso, né? Naquela época, éramos felizes. Até você ficou tão feliz. Tronus disse que humanos são como estrelas. Você disse que eles brilhavam lindamente, então amava humanos. Você também me perguntou por que eu te escolhi. Então eu respondi. O anjo abriu a boca como se estivesse possuído. Porque eu pareço um ser humano. Sim, Tronus se arrependeu e sofreu como os humanos. Você se preocupa, e está profundamente pensativo por causa de preocupações inúteis. Você pode brilhar, pode crescer e pode voar mais alto que outros anjos. Por isso escolhi você, Tronus. Sim. Era assim. Vamos voltar para ver essa vista um dia. Vamos olhar para as estrelas no céu noturno. Tenho certeza. Era assim. Ele disse isso antes, mas agora fez de novo. Fiquei um pouco animado para ver a mudança de ritmo dele. Quando lancei um olhar furtivo para ele, achei que ele estava definitivamente perdido em sentimentos. Provavelmente ele também estava começando a chorar. A conversa daquela época está gravada no meu coração, na minha alma. E mesmo. E, claro, memórias dolorosas também. É estranho dizer isso nessa situação, e acho constrangedor, mas cometi um crime. Cometi crimes contra humanos que não consigo lavar. Não era salvação. Era uma expressão de raiva e loucura em si. Como Tronus disse, eles são estrelas. Estrelas com possibilidades infinitas, estrelas que brilham sozinhas e brilham intensamente na escuridão. Pisei e esmagava aqueles seres celestiais. Seja qual for o motivo, não importa. A única coisa que importa é que eu cometi um crime. Talvez seja por causa da frase que permanece na minha memória vaga, mas eu quero estar com eles. Não importa se são estrelas menos brilhantes, com formato monótono ou que não conseguem brilhar. Eles têm que viver. Lei Keelong. Quero estar com eles. Por isso eles são contra deixar as estrelas desaparecerem. Agora não é diferente. Como assim? Quero salvar minha família e amigos que vieram aqui. Esse é meu redentório, e esse é meu papel. Por que você está me contando isso? É óbvio. Quero que você venha comigo. Quero olhar para o céu estrelado de novo. Juntos. Faltou uma expectativa, mas não foi ruim. Mesmo que eu não tivesse construído, Tronus teria feito ele mesmo. Não, foi o herói mascarado que realmente construiu a base. Também tive que ficar um pouco nervoso, mas, honestamente, era como a última chance que eu estava dando para Tronus. Não me decepcione. O que eu queria provavelmente não aconteceria, na minha opinião. Você não pode me decepcionar. Perdão não era uma palavra adequada para Lynch Keelong. Notei os olhos dele tremendo enquanto tentava fazer contato visual,
mas ele evitava meu olhar. Droga. Sou um tolo por esperar. Eu sou. Sim. Eu não posso fazer isso. Eu tenho missão minha responsabilidade. Sim. Tenho uma missão e uma responsabilidade. Mas talvez possamos encontrar outro caminho. Fiquem à vontade para tagarelar. Droga, não estou ouvindo vocês mesmos. Por que você está procurando outro caminho? Droga, vou achar outro jeito. Estou tão irritado, seu desgraçado. Se eu falar bem com os outros, talvez consiga encontrar um novo caminho. Querubins precisam entender. Ei, Tronus. Olhe para mim, seu Bang. Foi então que uma das paredes desaba com um som pesado. Eu podia ver alguém tentando nos aproximar com uma espada. Claro, não fiquei chocado. Foi isso que eu pedi desde o começo. Na verdade, foi Tronus quem ficou chocado. Foi tão repentino que ele não reagiu e me bloqueou. Eu poderia garantir a qualquer um que, se estivessem atrás de Tronus, não teriam conseguido um bom golpe. Quando abri os olhos, que estavam fechados há um tempo por causa da luz cinza piscando, vi o rosto de Tronus. O que mudou de antes foi que vi uma espada cinza cravada no peito dele. Sai de perto do Yung, seu desgraçado. Meu irmãozinho, Rafael está aqui. Fiquei aliviado ao ver sua aparência imponente, que me salvou das mãos de um anjo incompetente. Antes de agradecer, eu teria que falar com ele primeiro, certo? Entendo por que não escolhi você. Entendo por que você foi abandonado, Tronus. Você está. Ok? Seu Regressor Instruction capítulo 734, Eventos Incomuns, 2. Esse garoto não tem habilidades, mas é forte. Rafael, que desesperadamente reverteu o expresso do Rio Jordão, foi forte. Aquele que penetrou o peito de Tronus com uma espada pesada, o que voltou do inferno, era cerca de 0,5% de Kim Il-sung. Não, 0,6% de Kim Il-sung parecia ser suficiente. Ele estava abrindo suas asas e continuando a injetar poder acinzentado. Eu não tinha certeza, mas essa luz cinza não funcionaria bem letal em pombos. Era tão natural estar em conflito que provavelmente estava corroendo o interior da máscara de um anjo como veneno. O rosto dela estava distorcido pela dor e parecia me dizer que minha previsão estava certa. Você está bem, morra. Tosse. Com o tempo, no momento em que a espada de Rafael foi puxada de seu peito, ele começou a se despedaçar. Ele estava se debatendo, estendendo a mão para mim, mas eu não podia permitir o aperto do diabo, então me afastei um pouco. Atrás dele, que caiu indefeso para o lado, estava Rafael sorrindo amplamente, coberto de sangue. Yung. Aí, meu Deus. Nosso guerreiro cinza está aqui? Você é muito confiável. Confiável mesmo. Yung. Havia um senso de realização diante do nosso guerreiro da espada sagrada. Ele correu duro para provar sua existência e eventualmente mostrou, então era natural que ele se sentisse bem consigo mesmo. Vendo as mãos dele tremendo, imaginei que ele ainda não tinha se acalmado. Seu rosto estava marcado pela crença de andar com a luz. Essa era a diferença entre Tronus, que estava caído, e Rafael. Ele teria muitas perguntas que precisavam de respostas. Ele definiu Kim Il-sung como mal, e eventualmente, nosso regressor vagou entre os mortos. Se alguém pensasse um pouco, não seria descabido ter perguntas. A última luta de Rafael não foi tão boa. No entanto, Rafael estava à minha frente, superando todas as adversidades. Ele sabia com certeza como não abandonar a fé, não questioná-la e não pensar profundamente sobre ela. Seguir a luz com confiança infinita, caminhar sem dúvida pelo caminho traçado pela luz. Não havia necessidade de listar as diferenças entre o guerreiro cinza e o pombo. Sim, seu papel foi grande. Sério. Foi Rafael quem curou as feridas do regressor. Você se tornou muito confiável. Se ele aguentasse, perceberia mais uma vez que um dia venceria. Nunca pensei que ficaria tão orgulhosa de não ter desligado o suporte de vida dele. Ele havia crescido muito. Em um momento, eu não queria olhar para ele, mas naquele momento, eu estava sorrindo para ele. Eu te disse, Nona. Eu disse que ele seria útil um dia. Eu sabia que ele era um bom para ficar. Fiquei feliz por não tê-lo vendido naquela época. Era disso que se tratava o julgamento. Lake Leone, o investidor gênio. A magia acinzentada, que sempre preencheu seu corpo, parecia um pouco maior, e seu status também aumentava.
Era a parte empírica, mas Rafael era mais forte do que deveria ser. É claro. Isso não significa que você poderia ter matado Tronus sozinho. Era uma cena de se ver, o anjo no chão. Eu não sabia se ele estava distraído ou se não pretendia parar isso desde o começo, mas ele estava morrendo por causa disso. Claro, não me dei ao trabalho de olhar para ela. Rafael na minha frente era minha prioridade. Achei melhor mostrar minha expressão incrédula. Foi uma reação natural questionar se o que estava realmente diante de mim era real ou se era apenas um sonho. Meus olhos teriam ficado cheios de lágrimas, mas achei melhor derramar lágrimas no final. Ah, mas ele me ouviu antes. Acho que eu também xinguei. Parecia haver um pequeno problema, mas não era nada demais. As pessoas só ouviam o que queriam ouvir. Foi mais um ato fofo do que tolo em uma reunião emocionante. Rafael. Sim. Querido Rafael. Sim, Jung. Querido Rafael. O nome que eu chamava livremente naquele momento, meu irmãozinho, Rafael. Sim. Pensando bem, mostrar lágrimas não parecia combinar com a luz imponente. Foi difícil parar de chorar no meio do caminho, mas tive que segurar. Gostei da posição fraca mas determinada dele. Obrigado, Rafael. Você ouviu minha voz. Estava borrado, mas continuei ouvindo. No meio de afundar na escuridão, ouvi uma voz me chamando. Sim, ouvi vozes dizendo para eu levantar. Acho que não foi isso que eu disse. Ele me disse para te salvar, Jung. Talvez Benignore tenha me guiado. Eu não achava que a gente pudesse se encontrar assim, mas... Desculpa por ter demorado tanto para ficar na sua frente. Ei, você cresceu, Rafael. Acho que demorou muito. Estou tão feliz por ter podido adicionar minha força fraca. Não, não demorou tanto, Rafael. Seu poder não é fraco de forma alguma. É o poder da escolha de salvar o continente. Faz tanto tempo que não te vejo, então não sei por onde começar. Há muitas coisas sobre as quais quero conversar. Eu também, Jung. Você está se sentindo bem? Você está magoado ou desconfortável? Você acha que esses diabos algum dia, esses desgraçados são realmente vilões? Eles realmente precisam morrer? Como esses diabos podem? Devo matá-los? Eu também gostei disso. Fiquei muito feliz em deixar o julgamento para a situação lado a lado. Claro, devemos matá-los. Se os mantivéssemos vivos, eles poderiam ser uma fonte de problemas. Eles estavam aposentados, mas ainda eram um pouco duros. Não respondi, mas assenti. A positividade não dita fez Rafael erguer a espada bem alto. Ouvi uma voz alta bem ao meu lado. Aqui. Aqui. Aqui está Li Qilong. Malditos pombos. Não havia tempo para pensar em outras coisas. Senti meu corpo se mexendo ao mesmo tempo em que ouvi o rugido ensurdecedor. Eu não reagi, mas nosso guerreiro espada sagrada respondeu aos ataques inimigos. Movimentos rápidos e luzes brancas podiam ser vistas sendo executadas em nossa vizinhança, mas o espaço que entrou depois que a luz cinza brilhou intensamente era diferente do anterior. Desculpa. Esses desgraçados reagem rápido. É perfeito. Merda. Querubins. Você já lançou, não foi? Ah, mas Tronus não deveria ter passado por uma fase difícil. Se Rafael decidisse que não tem tempo, eu não conseguiria evitar, mas era uma pena. Não bastava dizer que era ameaçador pensar que Tronus se levantou novamente e apontou uma espada para a humanidade. Isso não é bom. Eles descobririam que Tronus estava morto, e poderiam confirmar que Lei Qilong estava do lado dos humanos novamente. Não, quero dizer, eles já não teriam percebido tudo. Não havia como eu parar de pensar enquanto era carregado por Rafael, porque eu precisava pensar em como me mover com a maior eficiência. O alcance de Rafael ali provavelmente ampliou o escopo do campo de batalha. Eu poderia ter certeza, mesmo que não olhasse com um telescópio. A operação de desembarque foi bem sucedida, e Xuejin dividiu as tropas e usou todo o templo como campo de batalha. A menos que Xuejin fosse uma tola, ela estava atrás de algo, então estava tentando lidar com isso. Claro, resgatar minha vida estava incluído, mas eu realmente não achava que Xuejin tinha vindo só para me resgatar. Se era certo correr tanto risco, definitivamente havia algo que eu ainda não sabia. Isso era claro. Para onde devemos ir? Jung? Primeiro de tudo, junte-se à força principal. Não, em direção à arca. A estrada está bloqueada, mas... Será que eu realmente deveria ser carregado por Rafael de volta à arca? Eu precisava fazer uma boa escolha.
Ainda havia algo que eu podia fazer. Serafins. Ele sabia que eu apertei o botão de interruptor. Talvez não tivesse sido informado diretamente. Querubins e serafins tinham rotas de caminhada diferentes e ainda estavam se movendo para coisas diferentes naquele momento. Serafim acreditando em mim ou não era outra história, porém. Admitir que Lei Keylong apertou o botão de interruptor novamente negou o julgamento do pecado em que acreditava. As decisões eram tomadas no instante, e as escolhas em um instante. Não, Rafael. Você volta primeiro. O quê? Ainda há trabalho a ser feito. Se você não estiver muito longe, vou te enviar um sinal imediatamente. Achei que poderia ser demais, mas... agora era hora de jogar os dados. Claro, eu não arrisquei porque era um jogo vencedor, pelo menos até certo ponto. Mas tem algo que preciso pagar. Eu tinha algo para me vingar dos serafins. Mas é muito importante. É urgente. Eu sei que é perigoso, mas eu tenho que ir. Acredite em mim. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Ele não conseguiria recusar. Rafael também sabia que a situação atual não era tão boa e julgava se minhas ações teriam significado. Não havia como ele não sentir que forças de pombos estavam nos pressionando. Ele não conseguiria lutar comigo nos braços, então era melhor me mandar para um lugar seguro e depois lidar com os perseguidores. A sugestão veio no momento em que ele achava que eu me tornaria uma isca. Havia poucas opções e julgamentos rápidos. A voz de Rafael veio entre o fundo que mudava e caiu. Pelo menos vou te levar para um lugar seguro. É. Estarei esperando não muito longe, então por favor, me envie um sinal. Obrigado, se possível, aos demônios que estão vindo para cá. Sim, vou tentar impedi-los, Jung. Volto em 20 minutos. Se não houver sinal depois de 20 minutos, você pode vir imediatamente. Por favor. Você tem que me encontrar. Ok? Você não pode me abandonar. Sim. Enquanto respondia, seus olhos estavam em outro lugar. Ele parecia determinado a lidar rapidamente com os perseguidores quando os viu voando imediatamente. A falta de tempo foi a mesma para mim. Definitivamente foi uma corrida contra o tempo. Antes que a história da traição de Lei Keylong chegasse aos ouvidos de Serafim, eu precisava agir rápido. Nona, você está pronta. Temos que fazer rápido. Estamos ficando sem tempo. Eu tive que fazer um trabalho que precisava de uma alma gêmea. Gi. Droga, onde ela está? Que diabos você está fazendo? Verifiquei onde ela poderia estar com meu telescópio, mas não consegui ver nada. Ah, merda. Ela está mesmo agindo como se Dominions tivesse tirado sua alma. Enquanto continuava a olhar ao redor do campo de batalha com meu telescópio, o que vi foram Shuejin e Dominions. O que você fez com ela? Eu só fiz o que tinha que fazer. Eu te perguntei o que você fez com ela. Eu te avisei. Eu apenas fiz o que precisava fazer. Ah, droga. Nona, vamos. Eu te disse para não fazer isso. Sério. Será que ela realmente queria fazer isso numa situação dessas? Se quiser a alma dela de volta, me derrote, se isso for possível. Vamos, Leiji, não finja que perdeu sua alma para os Dominions. Droga, estamos com pressa agora. Deixe-me me apresentar de novo. Eu sou Dominions, o ladrão de almas. Ah, não diga essas coisas. Regressor Instruction capítulo 735, valor, 1, precisa ser agora. Sério? Minha boca tinha gosto amargo por algum motivo. Ela só está tentando satisfazer sua ganância. Isso não está certo. Eu sentia tanta vergonha de olhar para ela. Lembro dela ter dito antes que conseguiria fazer e que criaria a cena certa, mas nunca imaginei que ela faria isso agora. Uau! Isso é tão absurdo. Já era um período agitado, Shuejin. Temos muito trabalho a fazer. Por que você está fazendo isso agora? Eu ainda não sabia exatamente para que ela veio ao templo, mas achei que devia ter sido o julgamento de Shuejin para ter vindo até aqui. Eu tinha algumas dúvidas, mas quando olhei ao redor do campo de batalha mais uma vez, entendi. Deokigu e Aya não sabiam que eu estava aqui. Eles não eram os únicos. Parecia que a maioria deles não sabia. Eles só estavam se movendo conforme o manual que receberam com antecedência. Vendo que eles não estavam emocionados, fiquei meio convencido. Não era só. Se toda a força não garantisse a retirada, havia outros propósitos além de resgatar Lei Keylong. Em vez disso, eles se espalharam em todas as direções, foram divididos em grupos engajados em guerra de guerrilha no templo. Não era uma tática ruim. Sim, não é uma má ideia.
Pelo menos podiam bloquear as asas dos pombos no templo. Era o acampamento inimigo, mas tínhamos vantagem no combate. A desvantagem era que o número deles era extremamente desfavorável, mas se atrasassem o tempo dessa forma, poderiam fazer isso com facilidade. Quanto maior fosse, menos conseguiriam se mover direito. As tropas que infiltraram a área travavam uma batalha de gargalho em uma única linha e continuavam a se mover para não serem pegos. Tinha que haver um motivo para eles dividirem nossos soldados. Era uma história muito clara que Xue Jin teria outro propósito. Ela foi bloqueada pelos Dominions, um predador de almas que apareceu de repente. Dominions, o ladrão de almas. Eu não sabia de onde ela pegou os cenários de narrativa e busca por almas, mas o nome em si parecia brega. Ela realmente precisava chamá-la de ladrão de almas. Não seria melhor chamá-la de colecionador de almas? Claro, admiti que era um nome clássico, mas naquele momento achei que era um pouco demais. Ao contrário do meu rosto, que estava ficando enrugado, havia um sorriso muito satisfeito na boca dos Dominions. Na verdade, é meio legal. Queria ter colocado esse tipo de cenário. Eu posso roubar almas. Não me sentia confortável porque achava que estava admitindo que tínhamos gostos parecidos. Olhei para o telescópio com uma expressão desconfiada, me perguntando se isso funcionaria, mas além dos meus sentimentos, já vi uma história sobre eles. A luta desesperada de Xue Jin para recuperar a alma de Lei Ji e dos Dominions, um ladrão de almas, já começava naquele dia. Domínios. Xue Jin pegou sua lança com um rugido alto. Nunca tinha visto Xue Jin cheio de determinação para matar assim. Lei Ji, que não era familiarizada com o combate, pensou em como sair daquela crise, mas parecia não permitir distância inesperada. Parecia sensato para mim que ela continuasse pressionando Xue Jin com a cortina de luz. Isso não é do seu feitio, Nona. Ronove, ou Dominions. Não importava quem fosse, mas a luz de Lei Ji era realmente afiada. Não conseguia encontrar a Lei Ji em seus movimentos e nos feixes de luz enquanto flutuava levemente no ar. Talvez tenha sido parecido com quando eu tinha recebido a ajuda de Belial. Após várias batalhas de empurrar e puxar, entrou em uma pausa. Xue Jin respirava pesadamente, e o ladrão de almas olhava para ela. Ela ainda não tinha ultrapassado seus padrões e não conseguia lidar com seu confronto individual. Eu não sabia se era por causa da mente congestionada, mas a raiva ainda estava no rosto dela. Era pura raiva. Sinto pena dela. Foi tão de partir o coração. Você é uma boa pessoa. Eu nunca vou te perdoar. Nunca. Também gosto do fato de você não desabar. Não sei muito sobre você, mas acho que posso identificar quem você é. Eu nunca vou te perdoar. Você é um ser humano que vale a pena salvar, então vou dizer educadamente de novo. Por favor, volte. Que? Volte de onde veio agora. Se você voltar, eu te perdoo pela sua grosseria. Vou pensar que foi um erro e a seguir em frente. O novo continente que vamos administrar precisa de pessoas como você. São pessoas como você que precisam ser os habitantes pacíficos, justos e adequados do continente. Era abominável vê-la se envolvendo aos poucos. Naturalmente, Lei Ji sabia que Xue Jin não voltaria. Diferente dela. A expressão de Xue Jin estava novamente manchada de raiva. Era de se esperar que ela soltasse uma frase famosa logo depois de morder os lábios, como se quisesse dizer algo. Não surpreendentemente, ela foi vista falando devagar. Ela era uma pessoa que valorizava cada pequena vida. O quê? De quem você está falando? Ela não sabia segurar uma espada e evitava lutar. Ela era uma pessoa que sempre cedia porque se sentia desconfortável até com um pequeno conflito. Ela sempre fingia ser forte por fora, mas era macia por dentro. Quem é? Você está falando de mim, né, Yejin? Ela era uma pessoa que ficava doente mesmo com um arranhão. Ela se sacrificava pelos outros e conseguia lidar com muita coisa com seu corpo pequeno. De quem você está falando? Ela não era páreo para esse tipo de campo de batalha. Não, você está enganado. Ela era mais feia que qualquer outra pessoa. Ela não valia a pena ser salva. Para ser direto, ela é o câncer do continente. Ela só estava escondendo isso na sua frente. Que ser humano feio e desprezível ela era. Inútil também. Ji era bem pensada. Cala a boca. Não existe ser humano inútil. Uau, uma citação famosa. Merda. Uau. Yejin. Realmente. Uau. Eu queria salvar esse momento. Estou arrepiada pelo corpo todo. Nunca pensei que haveria uma linha tão positiva.
Não existe esse ser humano inútil. Nunca pensei que ouviria uma fala que parecesse uma frase clássica de herói. O que me arrepiou foi o rosto extremamente sério de Xuejin. Ela não parecia ter a menor dúvida do que disse. O que eu não gostei foi que não fui eu quem ouviu essa frase. Todo mundo tem um lado sombrio. Os seres humanos não podem ser apenas bons. Eu costumava pensar como você, mas não mais. Domínios, vocês não podem definir um ser humano. Não, ninguém pode definir um indivíduo, não só você. Minhas crenças já foram quebradas inúmeras vezes, e eu não sou uma boa pessoa. No entanto, ela era uma pessoa melhor do que eu. Ouvi isso de você, que nem entende de fatores humanos. Quer dizer, não sou tão durão assim para permitir isso. Você não pode avaliar um ser humano quando pode entendê-lo. Na verdade, você pode olhar para eles de forma mais objetiva do meu ponto de vista. Essa é a alma dela. Essa coisa turva e suja é a alma que você procurava. O que apareceu nas mãos dos Dominions nem sequer era uma alma. Era apenas uma conta preta que Ronove havia feito para ela. Mas Xuejin, que mordeu os lábios com força, parecia achar que aquela era realmente a alma de Lei Ji. É uma alma imunda, não é? Não insulte ela. Não insulte ela. A forma como ela vive é diferente, e sua vida e pensamentos não são inúteis. Ah! O mesmo vale para todos os humanos. Ah, devo jogar com o Lei Qileong, o ladrão de almas também. Todo mundo merece viver. A alma de uma pessoa não é algo que possa ser definido como antipático. Eu podia ver Xuejin lentamente puxando sua lança. Era tão legal a forma como ela se preparava para algo. Não parecia ser um despertar repentino, mas Xuejin parecia estar corrigindo sua mente mais uma vez. Uma estocada afiada com a lança foi executada enquanto ela rapidamente abria os olhos, que estavam fechados há um tempo, e se acalmava diante dos Dominions, um ladrão de almas. Eu vou provar. Bang! Vai ter muita animação lá. Queria assistir mais, mas senti que já tinha visto todas as cenas importantes. Seria aceitável deixá-los assim? Você também não tem algo na cabeça, Nona? Fiquei fora de mim por um tempo por causa do sentimento de traição, mas deve ter havido um motivo para isso. Ji lutando contra Yajin pode nos ajudar a descobrir por que ela veio aqui, embora ainda houvesse muitas coisas que precisávamos fazer. Se ela quisesse mostrar seu trabalho sem significado, poderia ser considerado a pior situação, mas Lei Ji não se esforçava sem propósito. Eu senti muito por não conseguir ajuda, mas isso não significava que eu não podia simplesmente dizer o que queria. Com o passar do tempo, não éramos eles, mas nós, que sofreríamos danos. Xuejin continuou a esticar sua lança enquanto se movia rápido, enquanto os Dominions continuavam a se mover, evitando-a. Era difícil ver os dois se envolvendo em um campo de batalha complicado. Também comecei a andar e imediatamente procurei com meu telescópio, mas não consegui ver nada. Onde ele está? Até agora, ele não havia aparecido no campo de batalha. Embora eu tenha sofrido por um tempo, foi rápido para julgar. Se eu fosse ele, para onde eu iria? O novo plano. Tinha certeza de que ele foi protegê-lo primeiro. Havia muito em jogo, e ele havia investido muito, então isso era inevitável. Tentei bater as asas, mas comecei a pensar que preferia correr. Houve bombardeios por toda parte. Os humanos ainda não pareciam ter chegado, mas o campo de batalha já estava cheio de calor. Parque do Okigu? As tropas operadas por ele também estavam próximas. Talvez, se demorasse um pouco mais, eu iria até eles. Mover. Mover. Anda logo. Parecia que eles estavam falando comigo. Dei o próximo passo graças à voz dele. Só então vi um lugar mais familiar do que minha casa. Quando abri a enorme porta, Serafim olhou lentamente para trás. O pombo platinado me encarava, batendo na coxa com os dedos enquanto estava sentado na minha cadeira. Eu senti uma atmosfera extraordinária. Parecia silencioso e um pouco contido. Fiquei pensando se algo estava errado, mas não demonstrei. Rafael chegaria em 20 minutos. Assim, pude construir isso aos poucos. Aqui está você, Serafim. Havia uma dúvida no rosto dele, olhando para mim em silêncio. Sim. Regressor Instruction capítulo 736, valor 2. O que? Você não duvida de mim, né? Talvez fossem só alucinações ou por causa da atmosfera estranha. Você já ouviu a história? Mesmo que não tenha ouvido a história diretamente, talvez tenha percebido algo. No entanto, achei que as chances eram baixas. Serafim não duvidava de si mesmo.
Lei Kyong já era um anjo que se arrependeu de seus pecados e assumiu a posição de colega em seu novo empreendimento. Foi Tronus quem se ofereceu para me aceitar, mas foi ele quem concordou de forma decisiva e se abriu. Somos colegas, certo? Seja o que for, a resposta era fingir que eu não sabia. Quer ele suspeitasse de algo ou não, não havia desculpa. Era certo continuar ignorando até que ele trouxesse a história à tona primeiro, já que esse era o ato mais natural. Achei que você estaria aqui. Achei que serafins com certeza viriam. Que alívio. Que bom. Não temos tempo para isso. Acho que ele está desconfiado, afinal. A expressão no meu rosto era séria, mas achei certo continuar exagerando. Primeiro chequei o mundo do Me Expressas e senti grande alívio depois de procurar por qualquer problema por toda parte. Claro, não havia como algo ter acontecido. Nosso pequeno mundo ainda funcionava normalmente. Acho melhor irmos logo. Sabe, aqui é perigoso. E se alguém entrasse e machucasse as pessoas que vivem no pequeno mundo? Não era esse o mundo que criamos juntos. Se quisesse realizar o novo plano, precisava proteger o pequeno mundo primeiro. Quanta divindade entrou aqui? Alguém pode estar atrás dela no meio de toda essa confusão. Sabe, tem sido estranho ultimamente. Mesmo que não haja alvo, você conseguiria colocar isso em um templo que virou campo de batalha. Precisamos fazer algo, mesmo que não nos movamos com isso. Quando olhei levemente para o rosto de Serafim, pude vê-lo assentindo lentamente. Ele me deixou escapar? Ou vamos esperar para ver? Eu não conseguia tomar uma decisão fácil, mas tinha que pensar que era a segunda opção. Talvez ele tenha usado o julgamento do pecado. Depois de ver que nada de grande aconteceu, ele confirmou que Lei Kyong não era corrupto. Ainda batendo na coxa com os dedos, era um hábito que surgia inconscientemente quando ele estava perdido em pensamentos. Fiquei um pouco nervoso porque parecia que ele estava considerando muitas coisas. Foi então que Serafim se levantou do assento. Um leve aceno foi visto. Achei que você viria aqui primeiro. Droga, que alívio. Sim, isso mesmo. Por enquanto, proteger este pequeno mundo é a única forma de proteger o continente. Não, não temos tempo para isso. Serafim, alguém pode estar atrás deste lugar. Tenho certeza de que eles estão atrás disso. Houve um ataque. Eu sei disso. Não são humanos. Serafins, foram anjos que me atacaram. O quê? Anjos mascarados. Tronus me salvou, e consegui sair dali. Talvez Tronus tenha se ferido gravemente. Eu quase me meti em uma grande encrenca. Você não sabe o quanto eu era grato a Tronus. Você devia ter visto ele bloquear a espada em meu nome. Lágrimas de crocodilo começaram a encher meus olhos quando pensei na devastação. Eu estava preocupado com Tronus, que naquela época já estava à beira da morte. Tronus não é tão fraco assim. Nada vai acontecer. Quero que você me conte um pouco mais sobre isso. O que exatamente aconteceu? Claro que eu contaria para ele. Eu estava a caminho da sala do parlamento para uma investigação. De repente, um rugido ensurdecedor sacudiu o templo, e ouvi todos correndo freneticamente. Tronus estava parado na minha frente. Ele tentou entrar no campo de batalha depois de me levar para um lugar seguro, mas por causa dos anjos que apareceram de repente. Foi assim que a batalha começou. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não estava mentindo. Não havia mentira, exceto que era apenas um anjo e não anjos. Não era Tronus que eles miravam desde o começo. Tenho certeza de que estavam atrás de mim. Ele não está tremendo. Achei que ele ficaria um pouco chocado ou desconfiado, mas ele não parecia nada assim. De preferência. Chamava a atenção que ele parecia tentar julgar o caso atual racionalmente. Ele fazia o possível para analisar calmamente a situação atual sem reagir emocionalmente. Ele deve ter muito o que pensar. Se ele ouvisse a notícia dos querubins primeiro, teria muito o que pensar. Suponha que ele tenha recebido uma mensagem de que Lei Kyong extraiu e que Tronus estava ferido. A situação então se tornaria um pouco mais complicada. Serafim talvez estivesse julgando quem estava mentindo. Era um quebra-cabeça muito fácil de resolver, mas tão fácil que se tornou questionável. Quem se posicionou em cima de anjos que se opuseram ao novo plano? Se o que Lei Kyong disse fosse verdade, não seria óbvio demais. Querubins, que enviaram uma mensagem falsa dizendo que Tronus estava ferido, podem ser os responsáveis por todos os incidentes. Em primeiro lugar, havia dois pombos que se opunham ao plano, e se Tronus se aposentasse, restaria apenas um. Não é simples demais? É realmente simples demais.
Eu tinha certeza de que ele sabia disso. Era verdade que Querubins era a favor do fim do novo plano investido com suas divindades, mas ele constantemente desaprovava nosso trabalho e nunca se manifestava de forma cooperativa. Quem montou o escritório de investigação? Ele tinha que saber que estávamos atrasados por causa disso, certo? Quem o manteve sob controle o tempo todo? É tudo culpa dele. Não é suspeito? Fez sentido mandar uma mensagem de repente dizendo que eu te traí? Pense bem, Serafins. Por que eu te trairia? Você já foi perdoado pelos meus pecados e colocou sua vida e alma neste projeto. Eu era quem pensava mais no continente do que qualquer outra pessoa. Espero que ele achasse que estava sendo enganado por aquele desgraçado agora. Ele mentiu para você. Aquele desgraçado mandou o anjo que esfaqueou Tronus. Não sou eu. Eu estava certo. Eu queria que Serafim não fosse enganado pelas mentiras do diabo. Ele é quem matou os humanos que tentaram estar conosco e estimularam o continente. Tem certeza que não entendeu? Ele mesmo trouxe o caos para nós. Eu estava esperando este mês para voar, para começar. O verdadeiro propósito não é a guerra. É usar o caos para arruinar o novo plano e matar Lake Leone, que está no centro dele. Era um quebra-cabeça muito simples. Não, em vez de um simples quebra-cabeça, a história corria tanto como a água corrente que chegava ao ponto de soar artificial. Por isso ele não teria certeza. Como se houvesse uma certa ordem, o quebra-cabeça era um pouco artificial. Foi tão repentino. Foi um pouco urgente. Teria sido melhor se eu não tivesse dito nada. Se eu tivesse mais tempo, teria torcido um pouco o quebra-cabeça simples. Além de satisfazer a probabilidade, também deixaria muita isca. Isso poderia ter levado naturalmente e dramaticamente à aceitação da verdade. Ah, droga! Será que eu estava com muita pressa? Eu estava preocupado que talvez tivesse colocado a caixa de presente rápido demais. Eu não sabia o que Serafim estava pensando naquele momento, mas senti que ele ia quebrar meu pescoço. Havia hostilidade em seus olhos, e todo tipo de suspeita e dúvida parecia estar à flor da pele. Ah, eu devia ter fingido ser um ladrão de almas com a Gie. Eu não devia ter vindo, droga. É por isso que as pessoas não deveriam fazer nada diferente do normal. Precisava haver algum elemento de reversão. Nesse ritmo, mesmo que Tronus aceitasse minhas besteiras, ele não mudaria de ideia facilmente. Mesmo que eu tivesse conseguido, não conseguia decifrar a imagem que queria. Fiquei nervoso, e meus dedos se moveram sem perceber. Continuei batendo nas minhas coxas com as mãos. Ah, droga. Devo ir agora. Preciso ligar para o Rafael. Foi então que Serafim surgiu de repente. Não era nada demais. Só que o comportamento que ele mostrou de repente chamou minha atenção. Ele se levantou, braços cruzados, pensado repetidas vezes. Mesmo naquele momento, ele continuava batendo no braço com os dedos. No momento em que vi seus dedos se mexendo, não tive escolha a não ser pará-lo. Na verdade, não foi a primeira vez que senti isso. Senti que ele estava fazendo algo parecido comigo, mas naquele momento, a aparência dele começou a se sobrepor à minha. Ele é igual a mim. Para exagerar um pouco, parecia que ele estava me imitando. Para ser mais preciso, ele pode ter imitado as ações do herói mascarado na primeira rodada. Que diabos! Essa ação não foi a única que ele copiou. A forma como ele se sentava numa cadeira e andava era muito parecida. Copiar as táticas de Kim Sung. Foram os Serafins. Não era 100%, mas parecia que isso estava perto da resposta. Ele estava copiando o Lei Long da primeira linha do tempo. Porque foi assim. Foi isso que os querubins disseram sobre o desejo feio. Suponha que Serafim, o pombo platinado, estivesse com ciúmes do herói mascarado na primeira rodada e o admirasse ao mesmo tempo. Não, se ele realmente estivesse imitando o primeiro Killone, seus sentimentos seriam incondicionalmente tendenciosos. Se fosse verdade que ele era fascinado pelas coisas do herói mascarado, como sua mente para o continente, habilidade, personalidade, anjos líderes sobre sujeitos humanos e ideias não convencionais. Ele poderia ter pensado que queria ser como ele. A primeira coisa que ele me disse logo depois de chegar aqui foi: achei que você viria primeiro. Ele estava falando sério. Achei que sabia porque ele concordou com o novo plano. Ele disse algo parecido naquela época. Foi como pensei em algo parecido. Ele nunca tinha pensado em um novo plano. Ele só disse que estava pensando a mesma coisa porque eu disse. Ele não investiu sua divindade porque queria tirar minhas conquistas ou deixá-las como minhas conquistas.
Ele só jogou os dados porque eu agi assim. Por quê? Ele queria ser como eu. Havia muitas partes que combinavam tão bem que havia um sorriso falso. Naquele momento, eu continuava me vendo nele. Enganos inúteis, hipóteses, colocar as mãos na cabeça, até o ato de colocar o dedo nos lábios. Essa parte foi a mais divertida. Não era ali que a distância era mais interessante. Se ele estivesse usando uma máscara, estaria acariciando. Seu. Era demais para ser visto apenas como coincidência. Por isso, falei imediatamente para confirmar meus pensamentos. Se ele realmente fosse meu imitador, o que ele tinha que fazer era óbvio. Isso foi o suficiente para me fazer pensar que estávamos na mesma sintonia. Você não precisa dizer tudo do começo ao fim. Só. Serafim. Talvez eu esteja errado. Você não precisa ouvir minhas palavras a sério, mas estou preocupado. Eu sei que não deveria pensar nisso, mas... O que foi? Talvez cheiro. Isso foi tudo que eu precisava dizer. É. Ele começou a sentir. Como esperado. Você estava pensando a mesma coisa. Minha suposição estava correta. Aquele pombo queria pensar e agir como o herói mascarado. Regressor Instruction capítulo 737, valor 3. Eu não sabia o motivo exato, mas finalmente pude ter certeza. O que teria ficado tão bonito nele? Era uma pergunta que já havia sido respondida. Suspiro. Isso. Aquele carisma louco. As sementes são diferentes. As sementes são diferentes. Mesmo quando não estou fazendo nada, eles complicam as coisas. Mesmo que eu tente viver normalmente, sempre me torno um modelo de alguém. Foder. O que devo fazer? Realmente. Vou enlouquecer. Leque Leone, você é o melhor. Era estranho não sentir ciúmes ou inveja do herói mascarado. A forma como tomava decisões era sempre ousada, e não havia hesitação em suas ações. Parecia natural que Serafim tivesse passado a me respeitar. Entre os 4 grandes anjos, ele não estava sentado em uma posição que poderia ser chamada de líder. Não, ele não era o líder, mas não adiantava argumentar que ele estava no centro. Se eu pensasse no passado em que ele estava, provavelmente ele foi inspirado por algo. Ele tinha algo que você não tinha. Eu não sabia como era Serafim na primeira rodada, mas talvez fosse bem diferente de quem ele era atualmente. Talvez ele fosse um pouco passivo. Normalmente, pessoas como ele ansiavam por coisas que não tinham. Ele pode não ser sociável, e pode ter hesitado ou se sentido desconfortável para dar ordens. Ele provavelmente era uma pessoa sensível e tinha uma personalidade enganadora. A resposta veio quando vi ele deixar as escolhas para mim mesmo naquele momento, me imitando no processo. Quando viu que eu estava esticando a cintura com força, ele deve ter realmente curvado um pouco a cintura. A aparição do cara na primeira rodada foi gradualmente se sobrepondo. Parecia que não restava nada para ele além de me imitar. A probabilidade de porque ele não duvidava de mim parecia ser cumprida. Ele está se hipnotizando. Não havia magia, mas ele talvez estivesse se doutrinando. No momento em que questionou seu próprio julgamento ou habilidade, provavelmente pensou que provavelmente voltaria ao passado. Bem, o desgraçado tinha medo de voltar a ser quem costumava ser. Droga, o herói mascarado era realmente incrível. Parece que estou entendendo as coisas tão facilmente que quase sinto pena. Esse também pode ser o arranjo do herói mascarado para a segunda rodada. Eu não sabia se era intencional ou coincidência, mas certamente jogaria a meu favor. Sim, é. Não quero pensar assim, mas... é uma possibilidade. Há muitas coisas que me incomodam ao dizer que é simplesmente uma possibilidade. Talvez devêssemos considerar também a possibilidade de alguém estar em contato com humanos. Certo? Achei que tinha algo estranho. Deve ter sido um roteiro da fundação da instituição. Não, talvez até antes disso. Sim, você está certo. Este foi um roteiro planejado desde o início. Querubins ainda não apareceram no campo de batalha. O que isso significa? Significa que ele não tem intenção de lutar em primeiro lugar. Não seria um símbolo sujo de não pensar em templos ou companheiros, mas tentar alcançar apenas seu propósito. Você saberia. Claro que eu sei. Como se ele estivesse pensando nessas falas, vi ele me olhando levemente. Parecia que ele estava me pedindo para concordar com ele. Ele definitivamente apertou o botão de resposta certa. Ele sozinho convencia a probabilidade de que Querubins fosse o vilão da situação atual. Vê-lo continuar fingindo usar a cabeça era um espetáculo. Quando olhei na cara daquele desgraçado pombo, não pude deixar de rir. Claro,
Eu não conseguia rir alto. Quando olhei para Serafim com um rosto sério, ele também começou a me dar a mesma expressão. A conversa com Tronus não foi bem. Por isso ele achou que precisava se livrar de Tronus primeiro, certo? Sim. Embora Tronus se opusesse ao novo plano, ele também não teria concordado com seu plano louco. Provavelmente ele não podia contar para ninguém e estava guardando para si. Tronus é assim desde antes. Cara burro. Você é o burro. É por isso que ele veio aqui. Se o novo plano da humanidade realmente é o que Querubins busca, seu verdadeiro propósito é óbvio demais. Se não for você, será neste pequeno continente. Os pensamentos dos querubins são previsíveis. É um pouco preocupante, mas as evidências são mais do que suficientes. Certo. Isso mesmo. Mas Serafim. Se os querubins. É realmente a raiz de tudo isso. O que você vai fazer? Eu nem pensei que querubins agiriam tão extremamente. Talvez a causa esteja em outro lugar. Ele pode ter se sentido ansioso com a nova iniciativa humana ou com medo do ambiente mudar tão rapidamente. Só porque ele não gostava de mim, ele não teria feito isso. Talvez tenhamos que encontrar outros acordos. Enquanto falava, via ele ficando um pouco confuso. É estranho, né? Isso não é algo que eu diria, certo? Também não era bom simplesmente forçar demais. Originalmente, não era forçar e puxar a habilidade mais necessária para fazer alguém de bobo. O herói mascarado não teria dito isso, né? Vi ele assentindo lentamente. Ele deve ter acabado de perceber. O primeiro Killyoung e o segundo Killyoung eram diferentes. A direção de pensamento deles era semelhante, mas havia uma diferença na forma de resolver isso. Eu não sabia por quê, mas senti que ele queria sorrir. Ele está gostando disso? Talvez sim. Se eu estava certo ao dizer que ele achava que poderia substituir completamente o primeiro Killyoung, era compreensível o motivo de ter feito essa cara. Separadamente, achei que ele não encontraria outro acordo. O herói mascarado nunca o fazia. Por que eu deveria encontrar um acordo? O quê? Não importa o que Querubim pense, não importa por que ele fez isso. O importante é que ele cometeu um crime. É ele quem precisa encontrar um consenso, não eu. Não vou ceder. Ufa. E eu não perdoo. Uau. Ele está realmente no nível mais alto de copiar e colar. Eu não sabia o que responder depois que ele disse todas aquelas falas constrangedoras. Certo. O herói mascarado não cedeu. Era uma boa postura. E ele não fez nada parecido com perdão. Se alguém cometesse um crime, ele executaria e mataria. Ele nunca evitava isso. Outros deveriam ceder, e ele não. Ele só enterrou os vilões que não gostava. Você também faria isso, né? Você consegue, né? Certo. Eu não cedo. Achei uma boa ideia olhar para o desgraçado como se eu achasse ele legal. Como ele ficaria animado. Quem ele considerava seu modelo na primeira rodada o olhava com olhos brilhantes. Eu não poderia ter alguém como modelo, mas eu também gostaria de dançar se tivesse. Mesmo querendo chamá-lo de, achei que não havia como fazer ele sentir esse tipo de superioridade e um senso de realização. Foi bom? Você se sente bem porque eu te olhei assim? Notei que as penas das asas dele estavam arrepiadas como se ele tivesse arrepiado. Provavelmente ele nem sabia que suas asas eram assim. Eu reagi assim quando estava sendo Dron Killyoung. Nossa, seria um pouco constrangedor se eu estivesse assim. Devo ter sido menos reativo que isso, né? De qualquer forma, aposto que não fui tão constrangedor assim. De forma geral, parecia que estava pronto, considerando que não cedeu como disse. Vi que ele decidiu mostrar aos querubins o que merecia. Nesse momento, os querubins não deveriam chegar. Se você disser que não cede, ele tem que pagar pelo crime. Ele estava tentando provar para si mesmo o quão bom Pombo era. Vou contar com você, Serafim. Eu estava preocupado que ele estivesse pensando diferente, mas ele nem sequer pensou nisso em primeiro lugar. Foi então que a grande porta se abriu. Achei que era a hora dele chegar, e vi o vilão subindo ao palco no momento certo. Um anjo de cabelos azuis amarrados cuidadosamente. Logo após entrar, a forma como seu rosto se desfez ficou evidente. Você veio, querubim. Seu timing é impecável. Claro, havia raiva em seu rosto. Depois de olhar silenciosamente ao redor, começou a abrir a boca com cuidado. Bem, era uma linha óbvia. Era tão óbvio mesmo que eu não tivesse ouvido. O vilão que aparecia de repente dizia besteira, falando sem saber de nada. O que você está fazendo, Serafim?
Assim que entrou, ele colocou uma palavra sobre ele. Você não percebeu que o clima estava meio estranho, percebeu? Você não ouviu minha mensagem? O rato desgraçado nos traiu mais uma vez. Tronus está morrendo. Tudo era o plano daquele desgraçado malvado. Não existia tal coisa como um novo plano da humanidade em primeiro lugar. Tudo era besteira para desperdiçar a divindade e nos dividir. Foi um erro trazer aquele desgraçado para o nosso lado de novo. Ele é mau. Ele é um humano que precisa desaparecer e do tipo que não deveria existir no mundo. Você é duro demais. Filho da puta. Você ficou tão bravo assim? Tronus acreditava em você. Ah, é? Eu não acreditava nele. Ele estava preocupado com você e acreditou em você até o fim. Ah, ele fez. Ele não é humano. Eu sou um anjo, cara. Você também não é humano. Fale à vontade, seu demônio. Veja se eu me assusto. Você consegue ver a pessoa na minha frente agora. Não importa o quanto você fale, essa pessoa não vai se abalar. Não demorou para que nossos querubins, que gostavam de momentos de raiva sozinhos, percebessem algo estranho. Ele olhou para Serafim uma vez e olhou para mim, depois olhou para mim e olhou para Serafim novamente. Se fossem os querubins, que conheciam os desejos feios do pombo cor platinado, ele não perceberia como as coisas estavam indo. Você. Serafim abriu a boca arrogantemente, como se correspondesse às suas expectativas. O traidor é você, querubim. O quê? Não pense que não sabemos seu plano. Você. Seu. Você é o. O que aquele rato estava te dizendo, Serafim? Ele nunca me disse nada. Tudo é meu julgamento. Você não pode mexer no ponto fraco dele. Se você disser isso, vai machucá-lo. Não mexa com o trauma dele. Eu sabia que você estava estranho antes, mas não sabia que você estava quebrado assim. É isso que quero te dizer, querubim. Você quer dizer que vai me bloquear? Gostaria que você expressasse que estou bloqueando seu plano sujo. O que é sujo é seu desejo feio. Cala a boca. Estou dizendo a verdade como é. Você está quebrado, Serafim. Eu não estou quebrado. Você não me entende. É isso que eu quero dizer. O clima até agora estava ficando bem bom. Um momento de silêncio irrompeu. Ambos sabiam como as coisas iriam acontecer. Querubins me olhou em silêncio e então abriu a boca enquanto olhava para Serafins. Perdoe-me, Serafim. Quantos pecados você cometeu? Não está curioso, querubim? Uau, porra. Preciso pegar pipoca. Dois pombos subindo lentamente no ar eram visíveis. Qualquer um de vocês pode morrer. Sim, seria melhor se fosse você desta vez, cabelo azul. Nessa situação, uma risada zombeteira escapou. Regressor Instruction capítulo 738, valor, 4. A forma como demonstravam hostilidade um ao outro nem parecia que se conheciam há muito tempo. Ah, cadê a pipoca? Serafins vs. Querubins, querubins vs. Serafins. Nunca houve um confronto assim antes. Nem preciso dizer que o clima era muito sério. Era muito divertido assistir conflitos internos, magoar os sentimentos uns dos outros, algo assim. Isso foi empolgante. Assim como os Power Rangers, a luta entre vermelho e azul sempre foi divertida. Foi um confronto dos sonhos. Também surgiu curiosidade pessoal. Quem é o mais forte entre os pombos? Tronus parecia ser o mais forte em termos de força bruta, mas isso não era necessariamente o caso em termos de habilidades físicas. Os querubins parecem ter vantagem. Vendo a briga com Shai e Ra, ele vai ser difícil. Bem, o combate não pode ser julgado pela habilidade física, mas estava claro que ele tinha vantagem. Pelo contrário, a vantagem que os serafins tinham era sua habilidade absolutamente especial. Eu não sabia o quanto seu poder funcionava contra outro anjo, mas provavelmente era melhor do que nada. Como se correspondesse às minhas expectativas, Serafins já havia começado a pressionar os querubins. Os sons eram tão altos que eu nem conseguia focar direito. Aguente firme, Serafim. O futuro do pequeno mundo está em suas mãos. Você não pode perder. Devemos capturar o futuro com nossas mãos. Querubins. Seu. A forma como eles se chamavam e batiam nas armas não era parecida com cenas de grandes filmes. Ainda não havia havido nenhum dano que pudesse ser chamado de certo crítico, mas parecia que ambos os corpos estavam ficando sujos. Bang! Junto com esse som, querubins estavam embutidos na parede. Depois de um tempo, fazendo o mesmo som, foi Serafim quem retribuiu o enterro. Enquanto se chocavam várias vezes no ar,
Faíscas e luzes continuavam a brilhar. Enquanto o anjo azul empunhava sua foice, o anjo cor platinado se protegia com um enorme véu. Era uma luta que não terminaria facilmente. Ele sabia muito bem do que o outro era capaz. Você precisa fugir, Serafim. Você não sabe que ainda está assombrado. Eu disse para você calar a boca, querubim. Lembre-se de como você realmente era. É isso que você realmente é. Ninguém jamais te forçou a mudar, Serafim. Você está falando besteira. Você tem que sair. Não é só você. Para que possamos seguir em frente, temos que sair. Você tem que sair desse maldito assombramento. É isso que eu sou, querubim. É você, não eu, que precisa se afastar. Você realmente precisa se afastar desses pensamentos estreitos. Se você soubesse, poderíamos subir para um lugar mais alto. Não é um pensamento restrito. Eu só quero nos proteger. Você está podre, querubim. O que permanece inalterado está condenado a apodrecer. Você não consegue fluir, e ainda está parado no mesmo lugar. Você nem pensa que quer fluir desde o começo. Afinal, isso é mais confortável e parece seguro. Você não arrisca coisas assim. Felizmente, eu costumo fazer isso. É mais fácil escolher o que não muda, assim você não se move. Não, você mudou pelo menos um pouco. O suficiente para executar esse plano louco. Eu diria que não fui eu quem chamou os humanos aqui. Você está sendo enganado, Serafim. Ninguém pode me enganar, querubim. Você está louco. Não parece que você já ouviu essa frase muitas vezes? Você está se perdendo, Serafim. Não estou. Eu me encontrei. Estou de volta ao meu elemento. É isso que eu sou. Não é isso que você é. Não, esse sou o verdadeiro eu. Agora você está só imitando ele. Uau! Você tocou um ponto muito fraco. Para com essa besteira. Não é isso que você é, Serafim. Você está imitando ele. Você só está copiando ele. Suas ações, discurso e pensamentos. Isso é uma besteira que nem vale a pena lidar. Pense em você, Serafim. Lembre-se de como você era antes. Era realmente assim que você era. Ele pode ser a pessoa que você quer ser, mas você nunca será ele. Cala a boca. Você quer ser esse humano. Cala a boca. Por que você continua deixando ele envergonhado? Como você pode dizer isso na minha frente? Fui eu quem o olhava com admiração há pouco. Então como ele poderia revelar sua crise de identidade? Como ele devia estar envergonhado e envergonhado? Como ele disse isso diretamente, ficou um pouco constrangedor. Só de olhar para o rosto deles já percebi que um deles estava fora de si. Que vergonha. Na verdade, ele parecia realmente envergonhado. Até aquele momento, parecia que ele estava animado o suficiente para ter as penas agachas, mas naquele momento estava corando. Eu também não gostaria disso. Ei! Quão envergonhado eu ficaria nessa situação? Eu podia ter certeza de que não demoraria para essa vergonha se transformar em raiva. Ele não estava rangendo os dentes como esperado. Serafim ergueu a espada novamente, e Querubins olhou para ele e o provocou mais uma vez. Por que você imita aquele homem? Cale a boca. Borom. O corpo de Querubim voou para um outro lado, e isso me doeu, pois parecia que ele tentava desesperadamente cobrir a boca de Querubim. Acho que ele ficou realmente envergonhado. Foi num instante que a luta que enfrentaram por suas convicções se tornou emocional. Talvez Querubins não pudesse ter ajudado. Não era psicologia básica aqui. Se o outro lado se assumisse emocionalmente, o outro lado também se comportaria emocionalmente. Na verdade, não foi culpa dos querubins. Pode ser um pouco desconcertante para ele. Não era errado apontar a culpa do amigo. Na verdade, ele disse a coisa certa. Ele disse com tanta consideração, mas se ele saísse assim, Querubins também ficaria chateado. Serafim era o errado ali. No fim, foi ele. Cale a boca. Cale a boca. Cale a boca. Cala a boca. É você quem tem que calar a boca, Serafim. Até quando você vai ser imaturo? Abre os olhos e encare a realidade. Olhe para trás e veja como você tem se comportado. Cale a boca, seu traidor. Ah, ele está ficando ainda mais emotivo. Ele até o chamou de traidor. Você, seu traidor imundo. Você acha que eu vou te ouvir? Você acha que vou ouvir quem trouxe humanos ao templo? Tudo o que um traidor diz é mentira. Lei Keelong. Não escute ele. Ah, parece mais feio inventar desculpas para mim aqui. Isso é vergonhoso. Rapim feio. Você não é Lei Keelong, Serafim. Ah,
Agora ele disse que não é Lei Keelong. Nossa, que golpe crítico. Você está realmente tentando ignorá-lo. Embora você consiga identificar o errado, parece que seu método e timing estão errados, querubins. Calhe a boca. Boron. Nossa, isso vai destruir o mundo de bobos, seus desgraçados. NN, não ouça aquele traidor louco, Lei Keelong. Não, só saia daqui agora. Eu abrirei o caminho. Olhando para a expressão urgente dele, parecia que ele estava realmente nervoso por eu estar ali. Não foi o momento certo. Eu estava preocupado que Rafael entrasse, e se eu ficasse aqui e fosse pego na briga, seria problema. Serafim provavelmente venceria, mas se Querubim vencesse, eu definitivamente estaria em uma posição complicada. Sim. Sim. Não tenha medo, rápido. Ah, agora você está fingindo ser legal. O que estava na cara dele não era o desejo de me proteger, mas vergonha. Ele temia que sua vida privada fosse mais revelada. Os lentos querubins continuaram de olho na posição de serafins mesmo naquele momento. Aquele desgraçado era muito lento. Comecei a entender por que Yongun controlava tão facilmente esses desgraçados. Aqueles pombos eram péssimos em comunicação. Parecia que não importava se eu julgava que era a diferença entre os humanos. O mesmo valia para Querubim, Tronus e Serafim. Eles não se conheceram ontem. Querubim, que não falava sobre isso com Serafim até que a ferida apodrecesse e estourasse, ou Tronus, que se culpava por sentir que estava ficando para trás dos outros anjos. Além disso, Serafins estavam em um nível em que era duvidoso se a comunicação normal fosse possível em primeiro lugar. Bem, Dominions tinha muito a dizer, mas achei melhor para ela não dizer. Eu não sabia se eles já eram assim ou se ficaram retardados por causa do herói mascarado que de repente invadiu. Na verdade, a causa da doença mental desses desgraçados não é da minha conta. Foi como matar 2 coelhos com uma cajadada só, então isso já foi suficiente para mim. Foi natural que eu me mudasse às pressas. Ele abriu o caminho para eu escapar, então tive que fugir rápido. Enquanto eu corria com os dados do pequeno mundo na mão, uma voz alta se ouviu. Voe. Eu também quero voar. Foder. Eu não posso fazer isso. Numa situação tão desesperada, com toda a pressão, minhas asas vão ficar torcidas, aí vou ser atingido direto no chão. No entanto, quando vi querubins se aproximando com uma luz nos olhos, pensei que não teria escolha a não ser voar. Ficaria melhor ficar preso no chão com asas torcidas do que cair correndo. Assim que minhas asas começaram a bater, vi ele balançando a foice. Parecia que ele usava muito poder divino com a determinação de cortar minha garganta de uma vez só. Nossa, porra. Serafim, porém, bloquearam isso. Voei de graça. Foder. Achei que ia torcer minhas asas. Meu corpo rolou no chão. Achei que tinha deixado algo para trás, mas isso era mais importante do que minha vida. Imediatamente depois de tocar o chão com as mãos, me movi apressado. Boron. Uma voz misturada com um som alto vem de trás. Não fique na minha frente, Serafim. Agora você está. Cala a boca, querubins. Assim que corri, comecei a ver a porta imediatamente. Quando a abri, um corredor largo me recebeu. Pouco antes de sair, uma luz enorme passou bem por cima. Será que eu quase morri? Morrer. Esse traidor imundo. Abre os olhos. Serafim. Eu não sou o traidor. Quando olhei para eles com o telescópio depois de sair, ainda conseguia ver os caras se batendo de empolgação. Quanto tempo eu corri? Foi então que senti um movimento por cima do muro. É ele. Rafael. Aqui. Por aqui. No entanto, a voz que ouvi não era do Rafael. Eu estava preocupado que pudesse ser um pombo, mas era uma voz que eu já tinha ouvido antes, como esperava. Ouvi um som agradável de filhote. Au. Não há inimigos por perto. Acho que você está chegando mais perto. Rápido, rápido. Um pouco mais, um pouco mais. Era um rosto que eu já tinha visto com o telescópio, mas minha expectativa aumentou sem que eu soubesse. Acho que ele sentiu minha falta. Eu realmente não tinha pensado nele nem me lembrado dele, mas meu coração estava batendo forte. Não entendo. Era uma emoção que eu não entendia, mesmo pensando nisso. Eu odiava admitir, mas achava que fiquei carinhoso. No momento em que finalmente virei a esquina e encontrei um rosto familiar, tive que abrir bem a boca. Hã? Ei! Você! Seu porco maluco! Yungnin! Não pude deixar de sorrir. Esse porco desgraçado! Foder! Esse porco desgraçado! Ah! Porco desgraçado!
Senti porco desgraçado com cara atrapalhada a me tomar enquanto eu me jogava. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.